Oi, bom dia, aqui é o professor Sérgio. A gente vai começar essa semana, a primeira aula, são 3 aulas por semana, sobre razão e proporção, as turmas dos primeiros anos, do Diva Cabral. Então a gente vai começar com razão e proporção, um assunto bem básico, inclusive a gente no primeiro bimestre começou a estudar isso, mas aí teve a pandemia e a gente parou. É bom que a gente faz uma revisão. Então é o seguinte, razão e proporção. Eu coloquei alguns conceitos aqui para a gente descobrir, né, começar a entender o que é razão e o que é proporção. É bem simples. A razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, né? Sendo a razão o quociente da divisão entre dois números. Então, o que é a razão? É a divisão entre dois números. E o que é grandeza? A grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado. Por exemplo, a velocidade, o tempo, a área de uma figura, o volume de um sólido. Ok? Então é bem simples. Ao dividir uma grandeza por outra, né, estamos comparando a primeira com a segunda. Exemplo, 60 km por hora. 60 km é uma distância percorrida, ou seja, é uma grandeza que a gente pode medir. Dividido pela hora, que é o tempo, ou seja, duas grandezas. Isso significa que a cada hora o veículo percorre 60 km aproximadamente, não é exato, pois a velocidade é média, a velocidade média. Um carro não pode ficar todo tempo 60 km, ele acelera, ele desacelera, então é aproximadamente, por isso que se chama velocidade média. Lembrando que numa fração, o numerador é o número acima, aqui em cima, e o denominador é o número de baixo. Né? São convenções matemáticas que a gente tem que só memorizar, porque às vezes o exercício diz que o numerador é tal valor, aí você tem que saber se o numerador é em cima ou embaixo. Se o denominador for igual a 100, nesse caso aqui, deixa eu subir mais aqui um pouquinho. Se o denominador, que é embaixo, for igual a 100, temos uma razão do tipo porcentagem. Eu acho que é a razão mais famosa, né? Que a gente trabalha muito com porcentagem. Então, quando se diz 30%, é 30 sobre 100. É uma razão. Né? E se eu dividir 30 por 100, vai dar 0,30. Ok? Então, vamos para frente. Ficou claro, né, pessoal, que a razão é uma comparação, é uma divisão. A razão é uma divisão, certo? E depois a gente vai estudar a proporção, que é a igualdade de razões. Mas vamos passar aqui. Vamos colocar aqui, depois a gente entra em proporção. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos ver aqui se a letra tiver... Vou afastar aqui para tirar o foco da luz. Então, um exemplo de razão. Se a área de um retângulo mede 300 centímetros quadrados, lembrando que área é ao quadrado, né, e volume ao cubo. E a área de um outro retângulo mede 210 centímetros quadrados, ao fazermos a razão das áreas, temos, vamos colocar a área menor sobre a área maior, ou seja, 210, aqui eu coloquei por extenso porque para digitar fica ruim colocar a fração, mas vamos fazer aqui, ó, 210 sobre 300, certo? Pessoal, vamos dividir aqui, ó, cortando zero, facilitou, né? Fica 21 sobre 30. Essas duas razões, essas duas frações são equivalentes. Se eu dividir, vai dar o mesmo valor. Mas vamos para frente. Eu tenho 21 em 30. Eu estou notando que dá para simplificar, para facilitar o meu cálculo. Então eu vou dividir aqui 21 por 3. E aqui embaixo eu vou dividir por 3 também, porque para simplificar, quando a gente divide, é o mesmo número de cima e o número de baixo, certo? Numerador e denominador. Não pode aqui eu dividir por 3, aqui eu dividir por 2, certo? Simplificar é isso, para continuar equivalente à fração. Então 21 por 3 é 7 e 30 por 3 é 10. Pronto. Então 7 e 10 não dá mais para simplificar. Então
a minha fração, tanto 210 sobre 300 é igual a 21 sobre 30, também é igual a 7 sobre 10. 7 décimos. Se eu dividir isso aqui, dá 0,7. Ok? Esse 0,7 significa o quê? Que é a razão dessa área menor sobre a área maior. Então, 0,7. Isso aqui, se eu quiser saber em termos de porcentagem, é só multiplicar por 100. Vou multiplicar aqui no cantinho. 100, 0,7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7. Esse 0 aqui não precisa multiplicar porque vai dar 0, né? Então não interessa. Como tem uma casa decimal, aqui também vai ter uma casa decimal. Então isso aqui significa 70%, porque eu multipliquei por 100. Eu transformei o decimal em porcentagem. Então, estamos calculando o quanto a área menor representa da maior. Em outras palavras, a área menor representa 0,7 ou 70% da área maior. Isso é eu colocando a área menor sobre a área maior. Mas se eu quiser também, mas também podemos fazer o inverso. A área maior, em vez de ficar embaixo, fica em cima. A área maior sobre a área menor. Nesse caso, onde teremos o quanto a área maior ultrapassa a área menor. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo 2 aqui. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre, né? A razão da área construída para a área livre então eu vou pegar a área construída, colocar dentro da área livre, é como se fosse assim. Pronto. A área menor está aqui, 1.200 metros quadrados. E a área maior, que é tudo isso aqui, né, é 3.000 metros quadrados. Pronto. Então ele quer saber, a gente vai fazer a razão da área construída para a área livre. Vou colocar aqui 1.200 sobre 3.000. Ok? Vamos cortar os dois zero aqui, vai ficar 12 sobre 30, que é uma razão equivalente. Mas dá para simplificar. Vamos simplificar aqui por 6. 12 por 6 é 2, 30 por 6, 5. Pronto, 2/5. Isso significa, deixa eu subir mais aqui. Isso significa que a área construída representa 2/5 da área livre. Mas se eu dividir 2 por 5, dá 0,4. E se eu multiplicar 0,4 por 100, para eu saber a porcentagem, dá 40%. Ok? Então, essa é a nossa razão da área construída para a área livre. 2/5 da área livre é 1.200 metros quadrados, que é a área construída. Vamos para frente. Agora chegamos em proporção. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. A proporção é determinada pela igualdade entre duas razões. Proporção é determinada pela igualdade entre duas razões. A gente estudou razão e agora a proporção é a igualdade entre essas duas razões, ou seja, duas frações. Entre duas grandezas. Então, duas grandezas são proporcionais quando formam uma proporção entre as duas razões. Tipo assim, 1 sobre 2 é uma razão. Eu posso igualar com outra fração desde que seja equivalente. Por exemplo, eu estou vendo que 1 é a metade de 2, então eu vou pegar um exemplo aqui, 2 sobre 4, porque 2 é a metade de 4. Ou então, 5 sobre 10. Então, todas elas são equivalentes, todas elas são proporcionais. Então, quando existe duas ou mais razões proporcionais, então a gente tem uma proporção. Utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e proporção, sem nem perceber, né? Por exemplo, para preparar uma receita de bolo, utilizamos as medidas proporcionais entre os ingredientes. Um exemplo bem básico, 1 kg de açúcar para fazer 5 bolos. Certo? O pessoal que cozinha aí sabe as quantidades certas. Eu coloquei só um exemplo aqui. 1 kg faz 5 bolos, então 2 kg vai fazer quantos bolos? 10. Então isso aqui é uma proporção. Ó. Qual é a razão? 1 sobre 2. Né? E a proporção?
tem 1 sobre 2 e tem 5 sobre 10. Então a proporção aqui entre as duas razões, 1 sobre 2 é igual a 5 sobre 10, porque vai dar a mesma quantidade. São frações equivalentes. Eu estou sempre colocando aqui a metade, que dá para visualizar melhor, mas pode ser 3 décimos, né? Qualquer fração. Você só tem que encontrar qual é a que é equivalente a ela, para formar uma proporção. Um exemplo aqui. Qual o valor de x na proporção abaixo? Isso aqui é uma proporção, porque tem a igualdade aqui. Ele já está me dizendo que isso aqui é proporcional. Então, 1/3 é igual a 12 sobre x. Eu quero saber o valor de x. Quando temos 3 valores conhecidos, podemos descobrir o quarto valor, através da regra de 3, que vocês conhecem, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que a maioria dos professores dizem cruz credo, né? Porque é mais simples de visualizar. Cruz, credo, cruz, multiplica esses dois, ou seja, o produto, que é a multiplicação dos meios, que são esse 3 e 12 são os meios, né? E é igual ao produto dos extremos, os extremos, 1 e x. No exemplo acima, 1 e x são os extremos, enquanto 3 e 12 são os meios. Então aqui já está o cálculo feito. Ó. Eu multipliquei 3 vezes 12 e depois igualei x vezes 1, x. 3 vezes 12 igual x vezes 1, x. 3 vezes 12, 36. Então o valor de x é 36. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui. A velocidade média de um veículo é a razão entre a distância percorrida pelo carro, né, pelo veículo, e o tempo sobre o tempo do percurso que ele levou. Um exemplo aqui, a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 400 km. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Determine sua velocidade média. Então eu vou colocar a distância sobre o tempo. 400 sobre 5. Então são duas grandezas. Eu vou tirar a razão dela. Pessoal, 400 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui. 8 vezes 5 é 40. Para 40 nada. Esse zerinho aqui eu ponho aqui. Então, 80. Esse 80 aqui é o quê? 80 km por hora. O significado desse valor é que a cada hora o carro percorreu aproximadamente 80 km. Ok? Isso é aproximadamente, porque é uma velocidade média. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui, uma revisãozinha básica. Hoje eu vou colocar depois nos arquivos uns exercícios aqui para vocês começarem a fazer, para a gente, toda aula, resolver o que vocês fizerem em casa. Beleza? Então, resumindo, a razão é o quociente da divisão entre dois números. Certo? Tipo assim, 4 sobre 8. É uma divisão. É exata? Não. Mas eu posso simplificar. Vou dividir por 4, dividir por 4. Então 4 por 4 é 1 e 8 por 4 é 2. Pronto. E só pode ser do menor para o maior? Não. Eu poderia fazer 8 sobre 4. Que é outra fração, não é equivalente. Porque 8 sobre 4 dá 2. 2 não é um meio. Certo? Aqui eu estou dizendo que o 4 é a metade de 8. Ou seja, 1 é a metade de 2. Aqui não, eu estou dizendo que o 8 é o dobro de 4. Por quê? Porque deu 2. É como se fosse 2 sobre 1. É o inverso de 1 sobre 2. Certo? Então não vá confundir. Você pode trocar de lugar denominador com numerador, mas não pode dizer que são equivalentes. São inversos. Certo? Então, a razão é a comparação entre duas grandezas, né, que a gente já sabe que é tudo que pode se medir, que é a velocidade, o tempo, área, volume. Né? Dividindo as duas grandezas, a gente vai ter um quociente, que vai se chamar a razão dessa comparação. Certo? Numerador em cima, denominador embaixo. Quando a gente quer saber a porcentagem, é só colocar sobre 100.
né? 30% é 30 sobre 100. Por cento é por 100. Ok? Aqui a gente fez esse cálculo aqui, as duas áreas. Está aqui a área pequena, que é 210. E está aqui a área grande, maior, que é 300. Pronto. Se eu quero saber, eu posso tanto colocar 210 sobre 300, como 300 sobre 210. Só que são razões diferentes. Aqui, eu vou saber que isso aqui, que a área menor, é 70% da área maior. Certo? Se eu fizer o contrato, eu vou saber quanto por cento a área maior ultrapassa a área menor, que não vai ser o mesmo valor. Aqui eu fiz outro cálculo, a área construída, 1.200 sobre 3.000, está aqui. Cortei o zero, simplifiquei, 2 sobre 5, que dá 0,4. Eu esqueci só de fazer essa divisão aqui. Pronto, 2 é menor do que 5. Põe um zero aqui e aqui, um zero. 4 vezes 5 é 20, para 20 nada. Então isso aqui é 0,4. Ou 40%. A área construída é 40% da área livre. Poderia colocar o inverso? Poderia. É aquele mesmo caso do exemplo 1. Certo? E finalizando aqui, a proporção. Se a razão é a divisão, a proporção é a igualdade entre essas divisões, entre essas frações. 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que também é 5 sobre 10. E isso aqui é infinito, pessoal. 10 sobre 20, sempre a metade. Certo? Mas nem toda razão é 0,5. 0,5 é a metade. Eu coloquei um exemplo aqui só para visualizar. Né? Eu poderia botar assim, 1 sobre 3. Né? Então poderia 6. 1 cabe 3 vezes dentro do 3. O 2 cabe 3 vezes dentro do 6. O 3 cabe 3 vezes dentro do 9. Isso aqui são proporções, são equivalentes, como essa aqui também são. Cotidianamente a gente faz, né? O pessoal da cozinha, vários setores, eles fazem muitas coisas sem nem saber, sem nem conhecer matemática. Eles fazem a matemática no cotidiano. E isso é muito bom, porque quando eles vão para a teoria, aí eles fica mais fácil. Eu tinha um aluno que ele trabalhava como pedreiro. Ele trabalhava na construção, né? Com o pai dele e tudo. E ele sabia muita coisa de áreas, de como é que calculava a área, certo? Então facilita. Aqui, já colocando uma letrinha dentro do cálculo, né, que é uma variável. Então, ele está me dizendo que quando tem a igualdade, ele está me dizendo que são duas frações equivalentes. Então, se eu fizer a regra de 3, né, calcular quem é o valor de x. Se eu tenho 3 valores, eu posso descobrir o 4 pela regra de 3, que é o cruz credo. 3 vezes 12 e 1 vezes x. Pronto, descobri o valor de x. Muito simples, que vocês já sabiam. Ok? Por que chama de meio e de extremo? É porque assim, 1 vezes 3... Só colocando aqui. Está para 3. 12 está para x. Mais ou menos aqui, quem está no extremo, na ponta, o extremo é a ponta, né? 1 e x. E quem está no meio? 3 e 12. Por isso que essa é uma maneira fácil de você compreender o conceito de meios e extremos. Mas, geralmente a gente chama cruz credo, para lembrar a religião, né? Vamos ver aqui o último exemplo, que foi a velocidade média, que a gente sabe que não é exata, porque é aproximado, né? Porque a pessoa não fica todo tempo 60 km, ele passa de 60, diminui, depende do trajeto, né? Então, a velocidade a distância era 400 e ele levou 5 horas. Então, se eu quiser saber a velocidade, que é distância sobre o tempo, isso vocês vão lembrar na física, vão rever isso na física. Então, 400 dividido por 5 dá 80. Então, 80 km por hora. É como se fosse aproximadamente. A cada hora ele percorre 80 km. Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. E próxima aula, que eu acho que deve ser quarta-feira, aí a gente vai fazer exercícios, né, de fixação. Isso aqui é o meu ratinho aqui que eu sempre boto. E
Tá aqui a barriguinha dele. A bota. É a bota que ele usa. Então, quando for quarta-feira, nas próximas 2 aulas, a gente vai... Aqui é o rabo dele. Tá meio feio aqui porque... E o bigode dele, né? Pronto. Professor Sérgio. Para quem não me conhece, o pessoal da tarde aqui não me conhece. Eu já estou no Diva há 3 anos. Então a gente vai para frente, se guardando em casa. Quando a gente voltar, a gente vai ver tudo isso aqui na sala de aula, ok? Então eu peço que vocês estudem. Eu vou colocar, além desse vídeo, eu vou colocar algumas atividades para vocês irem já trabalhando, para quando for quarta-feira a gente corrigir. Tudo bem? Um abraço e até mais.